Ai, boa noite, boa noite, boa noite, gente. Estamos aqui para mais uma live devocional para a glória de Deus. Aleluia. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma live devocional e o tema hoje é a música no céu. Sabe o que eu acho interessante? Que agora há pouco eu assisti um vídeo de uma moça louvando e todo mundo assim nos comentários. A pessoa usou o vídeo dela para falar sobre técnica vocal e nitidamente a gente vê que é bem o Espírito Santo de Deus, né? Muita unção mesmo. E parece um louvor do céu, de tão lindo que é. E aí eu chego aqui para fazer o devocional e compartilhar com vocês. Tá que nem ontem. Ontem a gente teve o chá de mulheres aqui. Falamos sobre ajudar umas às outras. E quando eu cheguei para fazer a live, ajudar uns aos outros. E hoje eu assisti esse vídeo agora há pouco. E o tema, que não tem nada a ver, não é rede social, é aqui no livrinho. A música no céu. E a gente vai estar lendo Apocalipse 19, do 1 ao 8, que diz o seguinte: E depois dessas coisas ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! Salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são cadê? Os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram, aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus assentado no trono, dizendo, amém, aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia, louvai-o nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós que temeis tanto pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia, aleluia, pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. Regozijemo-nos. Obrigada, Renaldo. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Eita glória! A música no céu. E a gente vai destacar aqui o versículo 4, que vai dizer, disseram amém, aleluia, um grande louvor, né? A alegria era visível nas vozes do coro ao cantar a canção argentina El Cielo Canta Alegría. Estava gostando do espetáculo, mas não entendia a letra, pois não sei o espanhol. Mas não demorou muito para eu reconhecer uma palavra familiar, ouvir o coro declamar com júbilo, aleluia. Repetidamente ouvi aleluia, uma declaração de louvor a Deus, que soa semelhante na maioria das línguas do mundo. Ansiosa por conhecer a origem da canção após o espetáculo, pesquisei e descobri que o título é traduzido como O Céu Canta Alegria. Numa passagem de celebração em Apocalipse 19, temos um vislumbre da realidade expressa nessa canção. Todo o céu o alegra-se. Todo o céu a alegrar-se. Na visão que o apóstolo João teve do futuro no último livro do Novo Testamento, ele viu uma enorme reunião de pessoas e seres angelicais no céu declarando gratidão a Deus. João escreveu que o coro de vozes
celebrava o poder de Deus que venceu o mal e a injustiça, o seu reinado sobre toda a terra e a vida eterna com ele para sempre. Todos os habitantes do céu declaram repetidamente: louvado seja Deus, ou aleluia. Um dia, pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações anunciarão a glória de Deus, e com alegria todas as nossas vozes, em todas as línguas, gritarão juntas: aleluia, glória a Deus. Qual é a razão para declarar aleluia hoje? Por que é importante louvar a Deus regularmente? Eu aqui na roça a gente observa muito assim os animais, né? Eles louvam a Deus o tempo inteiro porque eles cumprem o propósito nos quais eles foram criados. É o tempo todo. Eu vejo aqui o tucano, as araras azuis, as tesourinhas, os tizis, tem o vim-vim, né? Que eu falo que tá me chamando, que ele fica vim-vim, vim-vim. Aí eu falo que tá me chamando, né? O galo, a gente observando aqui o galo, né? Dando prioridade para as galinhas comerem. Eles ficam sem comer. Tem hora que eu falo, é para você agora, menino. Já deu, já. E a galinha com os pintinhos também prioriza os pintinhos, bota no biquinho de um, no biquinho de outro. A gotinha, ela faz isso. E ela não come. Mas estão cumprindo o propósito. O propósito pelo qual, desculpa, gente, tô com um pigar um negócio aqui. O propósito pelo qual eles foram criados. E nós? Qual é o nosso propósito? A música no céu. Mas cada atitude da nossa vida, a gente pode estar ministrando louvor, a gente pode estar declarando uma música. Quando a gente lê o livro dos Salmos, a gente vê momentos de angústia sendo declarados, momentos de guerras, a gente vê momentos de puro louvor e adoração. É por isso que eu falo, não critiquem as músicas gospels, que às vezes a pessoa tá falando da alma, tá falando de uma experiência, de um testemunho. Não quer dizer que isso não está louvando a Deus, porque se está glorificando o nome de Deus, entendeu? As pessoas criticam muito, são muito cheias de mimimi e essas coisas são vãs. Porque no dia que o meu esposo mandou um vídeo de uma pessoa falando sobre as músicas gospels, assim, tipo, no caso, criticando, Deus, tudo eu coloco diante de Deus. Eu falei, Senhor, fala comigo em relação a isso, porque assim, em relação à música do mundo, como eu era uma pessoa muito eclética, eu realmente abri mão. Eu não gosto, eu não escuto música mundana, eu só escuto músicas evangélicas que falam de Deus, que falam da alma, seja lá o que for, mas que tem Deus no meio, ou é o testemunho do que Deus fez, mas nada que seja fora disso, né? Porque eu já fui compositora lá no mundo e eu sei em quais condições muitas das vezes a gente compõe uma música e a gente fala daquilo que o nosso coração está cheio na música. Então, não convém, né? Não convém. Ah, mas tem umas músicas tão lindas. Olha, tinha umas músicas que eu amava e que eu descobri que eram louvores a Satanás. Então, tipo, você caiu do céu, um anjo lindo que apareceu, com olhos de cristais me enfeitiçou, né? Então, assim, quem é o anjo que caiu do céu? A gente tem que prestar atenção. Mas, no dia que eu vi esse vídeo, aí eu falei assim, amor, Deus me revelou o seguinte, lê Salmos, filha. E aí eu fui a alguns textos de Salmos, pelos títulos, fui lendo. E aí no que eu fui lendo,
eu fui vendo que tanto Davi, os filhos de Corá, muitas das vezes retratavam o que eles estavam sentindo, como estavam se sentindo, e não deixou de ser cânticos, não deixou de ser louvor, né? Porque Salmos é um livro de louvores e adoração. Então a gente precisa parar com essas críticas, porque a gente não sabe em que teor. Por exemplo, eu tenho uma composição que foi do meu testemunho. Eu nem tenho o hábito de cantar nas igrejas este louvor, mas ele retrata o meu testemunho, né? Que e tá falando de mim, do que Deus fez em mim. Aí, às vezes, as pessoas falam, ah, mas isso não é louvor e adoração. E assim, quando a gente veio aqui para o Goiás, as igrejas, como a gente está numa igreja que é pentecostal, uma igreja linhagem de Assembleia de Deus, que é o Brasil para Cristo, as pessoas têm muitas oportunidades e elas cantam muita música assim no estilo sertaneja, tipo A Semente do Sangue, muitas músicas assim que falam, né, do nosso ser, da nossa alma. E isso não deixa de edificar. Aí eu falei pro meu esposo, olha, lê esse livro, lê esse capítulo de Salmo, esse, olha só. Salmo retrata, são louvores e adoração. E aí depois eu ainda finalizei e falei assim, a gente não se pergunta muitas das vezes quando começa a criticar as músicas gospels, quantas almas aquele louvor ganhou? Quantas pessoas, ao escutar aquele louvor, se renderam novamente a Deus, voltaram para Cristo, ou foram tocados lá no profundo da alma, né? O pessoal critica muito aquele louvor, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz, me chama para perto, que seria um louvor que poderia ser cantado para qualquer pessoa. Ué, mas a pessoa fez para Deus. E o quanto que quando a gente ouve um louvor desse assim, fala lá no fundo da nossa alma. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais para admitir. A gente tem que admitir, cara, a gente não vive sem Deus. Nós precisamos do nosso Criador, do nosso Salvador, né? É uma necessidade do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito, cara, né? É importante a gente refrisar isso, né? Dentro de nós mesmos. Então, que a gente possa entender que há música no céu. E se há música no céu, há louvor dentro de você. Porque você não é daqui, você é do céu. O inimigo pode tentar agir para nos levar para outro lugar, mas a nossa origem é no céu, porque nós somos imagem e semelhança de Deus, amém? E neste momento, queria para que a gente pudesse refletir qual é a razão para declarar aleluia hoje. Por que é importante louvar a Deus regularmente? Você agradece a Deus, você ora a Deus, as suas atitudes glorificam o nome de Deus, então você está louvando. Você está espírito de oração, em alguns momentos, no dia a dia, nessa correria, você lembra do Senhor, você fala com o Senhor, você agradece o Senhor, você glorifica o Senhor, você conversa com o Senhor, você chora no Senhor. Óbvio, né? É óbvio que a gente está adorando, que a gente está louvando, engrandecendo o nome do Senhor, porque tudo que Ele quer que a gente tenha é intimidade com Ele. Então, neste momento, queria abrir para a gente estar orando, né? Vou estar orando por cada um de vocês que entraram na live, nem que por um segundo. Senhor meu Deus, Pai amado, Pai querido, eu coloco nossa vida diante do Teu altar.
E declaro, Senhor, que sem Ti nada somos, que necessitamos de Ti, Jesus. Ô, Senhor, traga consciência e sabedoria sobre as nossas vidas. Toma cada família que foi aqui representada, de pessoas que entraram nessa live nem que por um segundo, Jesus. Vai entrando nesses lares, trazendo a paz que excede todo entendimento, o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Em nome de Jesus, toma as nossas vidas, toma a nossa alma. Ó Deus, toma aqueles que têm sofrido, Senhor, de insônia, de ansiedade, de depressão. Vem trazendo um bálsamo de cura, a certeza e a confiança de que o Senhor tem cuidado de nós, que o Senhor é o maior interessado no nosso sucesso em todas as áreas da nossa vida. Ó Deus, em nome de Jesus, que os nossos planos, Senhor, para amanhã, que o Senhor vá à frente, que a gente consiga, Senhor, concretizá-los. Ó Deus, que os planos de Satanás nas nossas vidas sejam frustrados, mas que os seus planos venham se cumprir, Senhor, de uma forma poderosa. Que o teu poder se derrame sobre as nossas vidas. Em especial, clamo pelo Congresso das Crianças que terá lá na igreja. Que o Senhor venha trazer as provisões necessárias, Senhor, que as irmãs ainda estão finalizando as coisas. Que o Senhor venha, Senhor, abençoar e tomar cada ordem de culto, de sábado e de domingo, e que seja para a glória de Deus. E que este culto de quinta, que é na direção, Senhor, das mulheres, seja uma bênção, seja ungido, seja avivado em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor, nos dê uma noite de sono reparadora e tranquila na Tua presença. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus te abençoe. Beijo no coração e até amanhã. Love.